Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo pelo canal Paz e Bem. Nós somos o Sejus e nós estamos estudando o livro A Gênese, codificado por Allan Kardec, com o Felipe Albani, que é mestre em linguística, professor e nosso moderador no Sejus. No dia de hoje, nós vamos dar continuidade a esse capítulo, que é um capítulo muito grande, e a gente está truncando aqui. Depois eu coloco nos comentários qual é exatamente o item que está sendo estudado. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Muito bom dia, galera do canal Paz e Bem. Muito bom dia, galera do Sejus. Muito bom dia a todos e a todas que esbarraram aí na internet em busca de outras palavras sobre espiritualidade. E vamos logo continuar o nosso trabalho aqui de analisar esse livro muito interessante de Kardec e que trabalha bem essa questão, trazendo outros pontos que muitas vezes a gente não pôde analisar ali nos outros livros. No item 14, o Kardec traz o seguinte: o Espiritismo seguiu o roteiro das ciências positivas. Esse termo, às vezes, não é muito bem compreendido, porque, na época, vigorava muito o positivismo. Sim. E aí nós temos o seguinte: ele aplicava o método experimental. Tinha como objetivo descobrir as causas e as leis dos fenômenos e fatos, estudando pelos métodos de observação, experimentação e indução. É claro que hoje as ciências meio que adaptaram isso por outros métodos, mas esse era um método em voga à época. E aí eu trouxe uma nota do Paulo Henrique de Figueiredo, da tradução que ele fez junto com Carlos de Brito em Baçaí, acho que é Carlos em Baçaí de Brito, agora não lembro direito, importantíssimos pesquisadores espíritas, e eles trouxeram uma citação de Paul Janet, no Tratado Elementar de Filosofia. Ele diz que a universidade no século XIX trabalhava com as divisões das ciências em exatas, naturais e morais. E essas morais seriam filosóficas, sociais, filológicas, olha a minha área aí, e psicológicas, psicologia, lógica e moral, dentro dessa noção de ciências psicológicas. E elas estudavam as leis do espírito humano a partir de seus fatos e fenômenos próprios. Ou seja, havia espiritualismo e racionalidade, não materialismo dos dias atuais. Logo, Kardec criou um método científico próprio para estudar os fatos espíritas sem ideias pré-concebidas. Tanto que muitas vezes ele se espantava de o próprio fenômeno responder, porque nem passava pela cabeça dele. Todos os fatos que apresentamos foram frutos de conclusões após observações de fatos, não produtos da imaginação. E por isso que Kardec é muito importante para nós, porque esse método foi essencial para trazer um pouco mais de fidedignidade para a doutrina. E por isso que até hoje a gente procura seguir. E aí no item 15 ele traz um exemplo desse método, que foi a descoberta da existência de espíritos desencarnados que supõem ainda estar encarnados. Não é muito difícil nas reuniões mediúnicas, em que nós atendemos espíritos desencarnados que sofrem, não entenderem se estão desencarnados. Se vocês quiserem, de repente, ter uma ideia, podem dar uma olhada naquele filme Sexto Sentido, naquele filme Os Outros. Tem um filme recente também chamado Passageiros, com Anne Hathaway, que também aborda essa situação de espíritos que desencarnam, mas não percebem, não entendem que estão desencarnados. E geralmente isso dá muito trabalho de mostrar para eles, porque eles tentam fugir dessa situação o máximo que eles podem. E isso realmente causa muita dificuldade às vezes. E o que é interessante é que isso não foi anunciado pelos instrutores espirituais, mas reduzido a partir de comunicações de espíritos que estavam confusos sobre a nova realidade após a morte do corpo físico. Quer falar alguma coisa, Carla? Quero. Nós temos feito isso depois, futuramente a gente vai sistematizar, não no sentido de fechar, mas no sentido de ampliar. Mas nas reuniões mediúnicas de caráter ainda experimental que nós estamos fazendo do Sejus, nós temos tido muito contato com espíritos que estão mesmo sem o entendimento desse desencarne, né? E você também não pode chocar esses espíritos. Então, entender tudo isso que Kardec está colocando aqui em todos os livros que ele nos trouxe é muito importante, porque você também não pode chegar para o espírito e fazer isso. A gente vê muito dentro de centro espírito,
centro espírita, a pessoa fala assim, não, olha, você está vivo, você não morreu. Porque isso fere, muitas vezes, a crença de toda uma existência. Às vezes a pessoa passou a existência acreditando que não existe nada depois do desencarne. E aí, quando chega do lado de lá, ela continua acreditando nisso e você pode deixar num estado de perturbação maior. Então, todo cuidado é necessário e por isso que Kardec veio aqui sempre insistindo nisso, né, Felipe? Com certeza. E aí, partindo para o item 16. A ciência estuda a matéria, o espiritismo, fatos espirituais. Como o espírito age sobre a matéria, não é possível o espiritismo sem a parceria da ciência. Um completa o outro. E aí é uma citação dele. O espiritismo sem a ciência careceria de apoio e de controle, poderia equivocar-se. Se o espiritismo tivesse chegado antes das descobertas científicas, teria fracassado, como tudo que ocorre antes de seu tempo. Portanto, o espiritismo chegou na época certa porque nós tínhamos essa efervescência filosófica e científica do século XIX. Então, não teria condições de, por exemplo, ter vindo antes. E a gente pega o caso de Sócrates, né, que inclusive é analisado por Kardec no início do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que as ideias dele bateram de frente com as ideias que estavam em voga. E foi um dos motivos de ele ter sido assassinado, ou levado, né, ao suicídio. E podemos dizer o próprio Jesus também, que trouxe ideias muito avançadas para a época e que até hoje a gente tem dificuldade de assimilar. Essa ideia de fraternidade, por mais que esteja no âmago do cristianismo, a gente vê toda uma separação, uma coisa tão, às vezes, hierárquica, que, na verdade, não é isso. Jesus tratou todo mundo como irmão. Então, a gente tem essa questão também bastante delicada nessas análises. E aí, ele fala no item 17 que as ciências se originam uma das outras, guardando relações entre si. E ele fala no item 18 que, na época, a ciência já havia abandonado os chamados 4 elementos primitivos, água, terra, fogo e ar, para tratar de um só elemento gerador. Segundo Paulo Henrique Figueiredo, seria o fluido cósmico universal. Inclusive, é meio polêmico, inclusive dentro do meio espírita, esse termo. E o Paulo Henrique de Figueiredo, numa nota, explica o seguinte. Na teoria dos 4 elementos, ele tem uma citação muito interessante. Ao queimar um galho de árvore verde, escorria água. Subia a fumaça, saía fogo, restavam cinzas. Então, na verdade, se tinha todos os elementos ali envolvidos. O fluido cósmico universal é cósmico por ser base de tudo que existe no universo. E universal por dar origem a todos os fenômenos das forças, como matéria, luz, fogo, eletricidade, magnetismo e tudo mais. Coisa que a física, por exemplo, não reconhece. Mas nós ainda, por conta de também não termos outro elemento que substitua, a gente acaba adotando ainda esse termo em muitos dos nossos estudos. E o Kardec coloca que o Espiritismo foi o primeiro a demonstrar a independência do elemento material e do elemento espiritual. Assim sendo, o Espiritismo precisa da ciência para explicar os fatos materiais, trazendo explicações da parte espiritual no ponto em que a ciência não tem competência, já que quando passa da parte material, realmente a ciência fica, às vezes, numa saia justa para poder explicar determinadas coisas. E aí realmente cabe ao elemento espiritual, que é, no caso, a doutrina espírita tem também essa competência para trazer explicações que a ciência material não consegue trazer. Quer falar alguma coisa, Carmen? Não, eu queria. Tem um trecho aqui que eu gosto muito, quando ele fala: olha, falam que o espiritismo é feitiçaria, mas a astrologia, ela estava lá com Galileu, com Newton, com Kepler, né? Ela tornou conhecidas as leis dos movimentos dos astros e todo mundo passou a entender por que que acontece daquela forma no universo. O telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que algumas criaturas achavam até meio indiscreto, mas a gente passou a entender os planetas, os mundos, aquilo que é semelhante ao nosso, e acabou a ideia de ser algo fantástico. O Espiritismo só vem fazer isso, ele vem dizer, olha, está aqui o espírito, está aqui o corpo, vocês se comunicam, os mundos são solidários, no invisível acontecem as movimentações como acontecem aí onde vocês estão com o corpo, um mundo influencia o outro, e vamos em frente, não tem nada assim de, isso não é explicável.
é explicável, e esse livro, a Gênesis, ele vem esmiuçando mais tudo aquilo que nós já trabalhamos nos livros anteriores, especialmente nesse capítulo, né, Felipe? Com certeza. Você está justamente no item 19, que ele fala justamente sobre isso. O Espiritismo é acusado da associação com magia e bruxaria. Contudo, a astronomia tem origem na astrologia, a química na alquimia. E aí ele coloca que a magia e a bruxaria usavam as manifestações dos espíritos, porém ignoravam as leis do mundo espiritual. Assim como a astrologia e a alquimia não podem ser confundidas com a astronomia e química, o espiritismo não pode ser confundido com magia nem com bruxaria. E aí, no item 20, ele entra em outros pontos. A análise da possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados, que ele coloca como consequências incalculáveis e da mais alta gravidade, podendo levar a profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças de todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão existe, pois, para que o espiritismo seja considerado como uma terceira grande revelação. E tudo isso para mostrar que existe uma diferença fundamental entre a magia e a bruxaria. Que hoje tem pessoas até que ainda utilizam esses métodos. Como a gente vê em outras religiões também utilizando outras formas de se comunicar com os espíritos, só que nós temos um método nosso, que não pode ser confundido com as outras, e as pessoas misturam tudo. Como a gente tem até uma certa dificuldade, quando a gente fala espírita, as pessoas já ligam Umbanda, Candomblé. E, na verdade, são três doutrinas diferentes, totalmente respeitáveis, mas que a gente tem que, perdão, não confundir exatamente para que não haja esse tipo de situação delicada. Ou seja, a gente acha que é uma coisa, falar é outra, como já aconteceu, de falar com um colega que era espírita, e na verdade ele era de Umbanda. É respeitável, ele deve falar isso, só que seria legal se todo mundo se colocasse, né? Eu sou um bandista, eu sou candomblessista. É importante a gente dizer que nós acolhemos todas as formas de manifestação de espiritualidade, inclusive o xamanismo, tá tudo ok já, gente. Aqui nós temos essa ótica progressista. Nós só queremos dizer exatamente qual é o campo de atuação do espiritismo e como o espiritismo vê tudo isso a partir do que Kardec nos deixou. Mas não é nenhum tipo de fala excludente, né, Felipe? Exatamente, essa é uma preocupação nossa, que a gente não quer excluir, mas o que a gente não pode é deixar que as pessoas confundam. Essa é uma outra preocupação que a gente tem. Então, por isso que Kardec trouxe essa preocupação também. Ele em nenhum momento desmerece a magia nem a bruxaria. Ele apenas fala que são métodos diferentes. São diferentes visões, diferentes abordagens. E aí ele entra, a partir do item 21, falando sobre uma coisa que ele falou lá atrás. Acabou que na última aula a gente não falou sobre isso, mas é a questão das revelações a partir da Bíblia. Então ele coloca que Moisés, lá no item 21, que Moisés trouxe a ideia de Deus único e os 10 mandamentos, além das leis civis. No item 22, a atitude do Cristo, que aboliu a lei civil de Moisés, ficando apenas com a lei divina, agregando a ele a revelação da vida futura, envolvendo penas e recompensas após a morte do corpo físico. E no item 23, ele considera que a parte mais importante da revelação do Cristo foi a mudança da visão de um Deus orgulhoso e cruel a ser temido para um Deus clemente e soberanamente justo e bom, Pai comum do gênero humano, um Deus para ser amado. Então, a gente tem essa visão diferente que veio com Cristo em relação a Moisés. E que, apesar de tudo que foi falado, a gente continua tendo cristãos que ainda acreditam num Deus cruel, um Deus a ser temido. Quando Jesus veio trazer, né, Felipe, justamente um conceito importantíssimo que a gente não tinha nem em Sócrates, nem em Platão, e que esse conceito, apesar de Kardec ser muito influenciado por Sócrates e Platão, mas Jesus vai trazer uma coisa importantíssima que se chama compaixão, né? Compaixão. Essa é uma mensagem de amor. Ele vai dizer, olha o teu próximo como a ti mesmo. E ama. E como ama, né? E aí, continuando, no item 24, ele fala que o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que eles têm de Deus. Se Deus é vingativo e cruel, temos atos de crueldade, fogueiras e torturas. Se o Deus é parcial e ciumento, temos intolerância. E isso é uma forma de humanizar Deus. E realmente a gente vê isso muito no discurso. A gente volta lá no nosso vídeo anterior falando sobre a Gênese, exatamente essa atitude
dos falsos profetas, né? Dos falsos missionários que vêm e moldam Deus à sua visão obtusa, à sua visão difícil, e com o palavreado bom que eles têm, eles conseguem muitas vezes dar nó em éter, como diz uma colega minha, e conseguir botar na cabeça das pessoas uma ideia completamente equivocada. E aí, na item 25, ele fala que a doutrina do Cristo está fundada na visão que ele atribui a Deus, imparcial, soberanamente justo e bom e misericordioso, tendo amor de Deus, o princípio, tendo do amor de Deus e a caridade para com o próximo, a condição expressa da salvação, assentando o princípio da igualdade dos homens ante Deus, bem como a fraternidade universal. Junto com a imortalidade da alma e a vida futura, trouxe profundas modificações nas relações sociais e a visão do presente. E Kardec lamenta o quanto esses pontos não foram assimilados pela humanidade. A gente vê para a história da humanidade que mesmo toda vez que vê uma coisa, essa é uma ideia cristã, eu já fico preocupado, porque eu vejo quanto o cristianismo foi distorcido ao longo dos séculos, e hoje essa luta que a gente tem, inclusive a gente vê a luta do próprio Papa Francisco de tentar dar essa cara cristã para a igreja, que se moldou de outras formas ao longo dos séculos, e a dificuldade que ele tem de mostrar que é possível ter uma vivência realmente cristã, e não uma espécie de adaptação do Império Romano, que ainda está até hoje colocado dessa maneira hierárquica. Essa coisa de olhar para o outro como irmão, que é tudo que o Cristo nos trouxe na vivência dele. Quer falar alguma coisa, cara? Quero. Eu já fiz um Paz e Bem sobre isso, mas eu vou guardar esse jornal como relíquia, embora seja um jornal extremamente conservador, mas eu trouxe da Argentina, La Nación, capa. Papa questionou dureza do lawfare e as prisões preventivas. E é isso aqui é óbvio que ele está falando do Lula e de tantas coisas que estão acontecendo na América Latina. Então, eu vou guardar isso aqui. Eu comprei esse jornal para trazer, porque aqui na nossa imprensa a gente não vê isso. Foi o que eu falei no Paz e Bem que eu fiz há algum tempo sobre esse assunto. Mas quando a gente está falando de ser cristão, e essa fala sua é essencial, dá até medo quando alguém vem dizer que é cristão, tamanha a discrepância, o que distorcem as coisas, é justamente isso, é olhar o outro, ver se a gente gostaria de estar naquele lugar do outro e se aquilo tem ressonância com os nossos valores. Porque quando você olha o outro como cristão, você não quer o mal dele. Exatamente. Essa é realmente uma grande dificuldade. E, continuando, sim, eu ia falar. Nesse caso, Carlos, La Nación, se não me engano, é um jornal conservador, inclusive. É super conservador, mas traz na capa, coisa que você não vê aqui na nossa imprensa tradicional. Ele é super conservador. Só que ele traz na capa o Papa dizendo isso. E você lê a matéria, ela não é uma matéria tendenciosa. Pois é. A gente vê o quanto a gente precisa evoluir aqui no Brasil nessas posturas. E aí, no item 26, Kardec ressalta a passagem que Jesus coloca, que não disse tudo. Ele está escrita da seguinte forma: muitas das coisas que vos digo ainda não as podeis compreender, e muitas outras eu teria para dizer que não compreenderíeis. É por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará a vós. Isso está em João, deve ser o Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Além de informações que precisavam ser esclarecidas, precisava desfazer os desvios cometidos sobre seus ensinamentos. E essas palavras acabam por também confirmar a necessidade da reencarnação. Enfim, é realmente uma viagem muito importante que ele faz aqui, consolidando todo um trabalho que foi desenvolvido. Isso no caso dele em 1857, mas que acaba envolvendo tudo que foi falado antes, por meio da ciência, por meio também da doutrina cristã. Tem muito tempo ainda, Carlos? Nós estamos com 20, a gente ainda pode percorrer aí 10, e depois a gente trunca para a próxima conversa nossa aqui, para a gente... Porque como é muita coisa, não tem como fazer menos, sei lá, a gente vai ter que fazer acho que uns 5, 6 programas. Vamos ver aí como é que a gente vai desenvolvendo. Vamos adiantando então. Porque tem textos que são pequenos e tem textos que são mais polêmicos.
Então, por exemplo, no item 27, ele pergunta por que o Consolador como novo nome do novo Messias. Ele diz que é porque os homens teriam necessidade de consolação, já que as crenças humanas seriam incapazes de fazer. A gente vê até hoje isso. É interessante o uso do Consolador porque parece que a palavra em grego seria paracleto, mas como a gente, que seria o Consolador, mas de uma maneira um pouco também intelectual, não apenas na parte emocional. Mas a grande questão é que a gente tem uma dificuldade de entender como funciona esse processo da maneira certa. Então, no item 28, Cristo não pôde desenvolver todos os ensinamentos por falta de conhecimento dos homens à época. E aí Kardec fala, faltava a chave para compreender o sentido de suas palavras. E ainda hoje a gente tem essa dificuldade, mesmo com todo o estudo que a gente possa ter. E aqui no item 29, aqui tem um texto relativamente longo que eu resolvi colocar aqui. Kardec questiona quem seria capaz de interpretar coerentemente as Escrituras. E aí ele coloca estritamente. Neste século, que no caso é o século XIX, de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo. E as Escrituras não são mais a Arca Santa. A Arca Santa é o cofre que os hebreus guardavam as tábuas da lei, feitas por ordem de Moisés. Era todo guarnecido de lâminas de ouro e levado nas expedições militares como penhor da proteção divina. Isso eu peguei da tradução da Albertina Seco, do Santo Espírito Leão Denis, na qual ninguém ousava tocar o dedo sem correr o risco de ser fulminado. Então, era uma coisa que não podia se tocar, totalmente sagrada. O conhecimento medieval levou a crenças hoje absurdas, como a do geocentrismo, que até o pessoal voltou, né? Ah, E que a houve... Terra é plana também, né? Pois é. A gente tem que E falar houve... que é redonda. Verdade. E houve equívocos sobre a interpretação de certas passagens do Evangelho. Aí, novamente, Kardec cita. Ao quererem a todo custo encontrar nele a confirmação de um pensamento pré-concebido, giravam em círculos sem abandonar o próprio ponto de vista. Desculpa a palavra, parece até aquele ideólogo de determinada pessoa. De tal modo que só viam o que queriam ver. Por mais sábios que os teólogos fossem, não podiam compreender as causas dependentes de leis que ignoravam. E aí, já é a minha visão. Novas interpretações dependiam do futuro, da lógica e do bom senso. Os esclarecimentos por novos fatos e novas leis que foram sendo reveladas permitirão aos homens separar os sistemas utópicos da realidade. Essas leis são reveladas pela ciência e pelo espiritismo. Em relação à teologia, ela não poderá com seriedade alegar contradições da ciência, pois nem sempre está de acordo consigo mesma. E a gente vê que ao longo dos séculos houve essa guerra entre ciência e religião, a ponto de a religião, num momento, dominar de forma a meio que ficar fazendo essas experiências de maneira secreta, mas sem levar em conta que o conhecimento deveria estar disponível para todos. E hoje a gente tem essa briga não exatamente dentro da parte da Igreja Católica, mas determinados segmentos que, mais do que não reconhecer as descobertas da ciência, lutam contra aquilo que a ciência já nos trouxe. E não pelo lado moral, mas porque não bate com as ideias dele, ou seja, eles tentam reduzir o mundo ao cadinho da cabeça deles. Não pode ser assim. E aí esse é o recado que Kardec nos traz. Quer falar alguma coisa mais, Carlos? Então, eu queria... A gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, que a gente já está batendo em 24, mas eu queria... Tem uma parte aí que eu acho importantíssimo a gente frisar, que é a seguinte, que dentro daquilo que Kardec nos traz, Deus não criou ninguém privilegiado, dispensado do trabalho, não do trabalho material, mas do trabalho de progredir, e ninguém voltado ao mal e ao sofrimento. Isso é importante, porque no movimento conservador tem uma fala ainda que diz, porque a gente sofre, depois a gente fica bem, a gente depura. Não, a gente não foi destinado a isso. E aqueles que se designam como demônios são espíritos ainda que estão em desenvolvimento, imperfeito, e por isso praticam o mal, mas um dia vão se adiantar também. Assim como o espírito puro não é ser a parte da criação. Esse aqui é puro, então ele teve
ele teve uma ajudinha, ele foi melhor. Não, eles só estão nessa estrada do progresso há mais tempo, porque Deus não tem criação múltipla. Ele cria todo mundo igual, simples, de conhecimento, ignorante das leis, e aí nós vamos fazendo essa caminhada coletivamente, individualmente, no progresso que cada um consegue, mas sem cair na meritocracia, e coletivamente como sociedade, né, Felipe? Com certeza. Quer ir até o item 30 e depois a gente para? Sim, vamos fazer o item 30 e aí a gente se despede, depois a gente volta numa próxima aí. Uhum. No item 30, o Kardec repassa tópicos essenciais da doutrina espírita. Ele coloca o espiritismo como consequência das palavras do Cristo, que, por sua vez, são consequências da palavra doutrina de Moisés. Torna coerente e racional a existência do mundo invisível, os laços que unem a alma ao corpo físico, fornecendo ao homem informações sobre sua origem e seu destino, o progresso da alma por meio de encarnações sucessivas até atingir o grau máximo que permite a aproximação de Deus. Todos possuem o mesmo ponto de partida, que é aquele que você havia colocado, a criação igualitária. A mesma aptidão para progredir por conta do livre-arbítrio, e diferenças, aí coloca que as diferenças atuais são por conta do progresso que já foi realizado por cada um. Então, se nós somos diferentes, é porque nós estamos em níveis diferentes de progresso já realizado. E, além disso, não há privilégios nem deserções. Não há seres criados para o mal, nem o sofrimento eterno. E os chamados demônios são espíritos ainda na ignorância do bem, e que poderão sair dessa condição. E, afinal, todos já estudamos também, lá quando estudamos o livro dos espíritos, da lei do progresso, e que os anjos são espíritos que já alcançaram essa perfeição, não sendo seres à parte da criação. Aí depois a gente vai voltar. Vou aproveitar então para me despedir, Carla. E aí a gente vai continuar, porque afinal esse capítulo é longo e ele é muito importante porque não somente define todo o livro da Gênesis, como também nos ajuda a entender tudo que foi dito antes nos outros livros. Então vamos prosseguir. Legal. Então esse é o Caminhos do Espiritismo. Se você gostou, curta, compartilhe, vá nas nossas redes sociais, comente o vídeo. Nós somos o Sejus e nós temos outros livros específicos que nós estudamos no canal do Sejus, e aí é o Carlos Ofan que toca, o Felipe também participa lá. Então nós estamos esperando vocês. Se você puder, faça uma doação solidária para o canal. Um beijo grande e obrigada por estarmos juntos. Obrigada, Felipe. Beijo, Carla. Beijo, galera. Até a próxima.